Imagine que sua edição seja tão boa que seus espectadores não consigam resistir a assistir até o final. É isso que eu quero para você. Então, eu resumi meus anos de experiência em edição em uma fórmula de 4 pilares. A propósito, você terá que tomar notas hoje porque vamos muito mais além do básico, como cortar espaço morto. A edição é muito mais do que isso. E sejamos realistas, seu vídeo merece muito mais do que isso. Um ótimo estilo de edição pode lhe render um tempo de exibição perfeito e milhões de visualizações, mas também pode lhe deixar com contagens de visualizações terríveis e sonhos desfeitos. Para descobrir o porquê, vamos começar com isto. É apenas esse cara, Sam, em seu carro conversando e depois se exercitando. O vídeo dura 26 minutos, mas tem apenas 17 cortes e nenhuma outra forma de edição. Quantas visualizações? Quantos inscritos você espera que ele tenha? Então, isso significa que a edição é opcional, certo? Espere, vá com calma. Não é isso que está acontecendo aqui. Sam editou. Ele cortou todas as partes chatas que o espectador não queria ver. Mas ele deixou por isso mesmo porque seus espectadores não estão procurando uma experiência superestimulante. Eles só querem sentir que estão passando tempo com alguém. Um monte de cortes rápidos e animações chamativas estragariam a experiência autêntica que o espectador queria. E adivinha? Uma interrupção do que o espectador veio buscar no vídeo é a melhor maneira de fazê-lo parar de assistir. E enquanto Sam edita com uma média de 90 segundos entre os cortes, o Mr. Beast faz exatamente o oposto. Então, se ambos os estilos de edição funcionam, o que você deve fazer? Comece considerando qual experiência seus espectadores querem. A edição de Sam nos diz que milhões de pessoas acessam o YouTube para sentir que estão saindo com alguém. O estilo rápido do Mr. Beast mostra que muitas pessoas acessam o YouTube para se divertir. Todas as suas escolhas de edição contribuem para essa experiência. Por exemplo, cortar todas as suas pausas para que você fale constantemente é facilmente a coisa mais importante para o entretenimento, mas isso prejudica a autenticidade. Um estilo de edição eficaz leva todas essas escolhas em consideração. Então, enquanto revelo o raciocínio por trás da minha edição para meus 3 primeiros uploads, tome nota sobre o que você deve adicionar aos seus próprios vídeos com base no que melhor se adequa ao seu público. Este vídeo não é um monte de tutoriais. É um manual para edição viciante. Pense nele como um ponto de partida fundamental para saber quais tutoriais você deve assistir em primeiro lugar. Quero que você olhe para isto. Há um problema aqui. Esta é a linha do tempo de um vídeo do YouTube editado normalmente. Alguns cortes removeram as partes desnecessárias. Havia uma tangente aqui que não era realmente relevante para o propósito maior do vídeo. Esses cortes removeram pausas e essas tomadas ruins. Mas em sua forma atual, este vídeo está fadado a não atingir seu potencial. O motivo é que este vídeo não está usando seus recursos visuais para maximizar a atenção. Pense nisso. Quando você vê uma mudança em sua visão, como algo se movendo abruptamente, isso chama sua atenção. O mesmo vale para assistir a um vídeo. E aqui, há apenas 3 coisas diferentes para ver no intervalo de 1 minuto. Meio chato. Mas se o vídeo alternasse entre a RAW, B-roll e outros tipos de filmagem a cada poucos segundos, ele prenderia muito mais a atenção. No entanto, há uma desvantagem em mudar muito o que está na tela. Tente perceber isso enquanto mostramos como diferentes tipos de filmagem devem ser usados para maximizar o engajamento. A RAW é quando você consegue ver e ouvir o assunto ao mesmo tempo. Parece pessoal e prende muito bem a atenção se você estiver falando com confiança. Use-o por curtos períodos de tempo quando estiver dizendo algo importante. B-roll. Esta é uma filmagem extra gravada separadamente do áudio. Ela cria uma representação visual das suas palavras, permitindo que o espectador veja o que você está falando em vez de apenas ter que olhar para seu rosto. Isso também permite que você transmita as coisas de forma muito mais clara e rápida. É mais interessante do que o A-roll, então use-o o máximo possível. Algumas variantes do B-roll são filmagens de arquivo, que são apenas uma versão preguiçosa e gráficos em movimento. Eles melhoram muito o tempo de explicação. Veja como algo complicado foi explicado rapidamente neste vídeo do Dude Perfect. Você encontrou algo? Não. Encontrei um problema de matemática suspeito perto da mesa de sinuca e parece que preciso usar as bolas de sinuca e os números nelas para formar algum tipo de solução. Você realmente precisa entender o quão crucial foi essa escolha de edição. Esse foi um momento essencial, mas chato, na história do vídeo. Qualquer tentativa de usar o A-roll ou o B-roll normal naquele momento seria muito lento ou terrivelmente confuso, e ambos perderiam espectadores. Mas uma animação explicou isso de forma clara e rápida. Esse é o tipo de escolha de edição que você precisa fazer para criar um vídeo viciante. Se você acompanha meu canal,
Provavelmente notou que só enviei 3 vídeos. E com isso, obtive mais de 300 mil visualizações e cerca de 13 mil inscritos. O que torna tudo mais louco é que não promovi esses vídeos em lugar nenhum. Apenas os enviei no YouTube e eles se saíram muito bem sozinhos, graças a todo o conhecimento que adquiri sobre o YouTube ao longo dos anos. Criei um canal no ano passado com cerca de 60 mil inscritos e mais de 24 milhões de visualizações. Então, naturalmente, tenho recebido muitos comentários e e-mails de pessoas me pedindo para ajudá-las. Então, queria avisar que estou divulgando meu calendário abaixo, mas ele é somente para criadores sérios. Se isso parece interessante para você, então você pode agendar uma chamada abaixo para aprender como fazer seu canal do YouTube crescer. E a propósito, as vagas são extremamente limitadas no momento, então não perca. Agora, você provavelmente se lembra de antes, há uma desvantagem em alternar entre clipes diferentes. Toda essa variedade visual pode rapidamente se tornar uma bagunça visual se você fizer errado. Digamos que você queira ser envolvente, então está tentando alternar entre clipes diferentes literalmente tanto quanto possível. Você corre o risco de tornar as coisas confusas, o que prejudica o engajamento. Para evitar isso, não minimize a duração da cena apenas por minimizar a duração da cena. Não tem problema deixar o mesmo clipe na tela por 10 segundos se ele for interessante por 10 segundos. E muitas vezes, adicionar um pouco de envolvimento ao seu vídeo nem requer cortar para outro clipe. Em vez disso, use alguns desses truques para tornar as coisas muito mais envolventes. Primeiro, dê um pouco de movimento a qualquer clipe estático chato que você tenha. Faça a escala ou a posição mudarem lentamente ou, melhor ainda, deixe as coisas mais elegantes mudando sua perspectiva. Você também pode fazer mudanças de escala mais abruptas para chamar a atenção para certas coisas. Por exemplo, quando digo algo importante em um segmento a RAW, dou zoom perto do meu rosto para comunicar sutilmente ao espectador que ele deve ouvir. Você também pode fazer quadros-chave oscilantes. É quando você vê imagens ou texto ou talvez o vídeo inteiro tremendo. Você nunca me vê fazendo isso porque não gosto da aparência, mas se quiser fazer, vá em frente. Em seguida, coloque um monte de recursos visuais em cima da sua filmagem. Muitas pessoas cometem o erro de adicionar legendas apenas para aumentar a variedade visual, mas não se esqueça da desvantagem da qual falamos. Usar legendas para preencher espaços vazios pode rapidamente se tornar desagradável e arruinar uma ótima oportunidade de usar um visual mais envolvente. Então, eu só uso legendas quando quero que o espectador entenda e preste mais atenção em certas palavras. Mas se não houver realmente mais nada para colocar na tela, as legendas geralmente ainda são melhores do que nada. Além disso, limite-as a 3 palavras ou menos por vez, pois isso as torna mais fáceis de ler. Agora, digamos que você esteja mostrando uma imagem ao espectador. Se você mostrar a coisa toda assim, ficará chato e, mais importante, confuso. Para deixar as coisas claras e criar alguma variedade visual, guie a atenção do espectador para o ponto focal da imagem. Aqui estão 6 maneiras de fazer isso que vão além de apenas dimensionar e posicionar. Faça anotações, pois é isso que lhe dará linhas do tempo com aparência profissional como estas. Anime o trecho de texto ou área mais importante da imagem que está sendo destacada. Escureça ou desfoque a área ao redor do ponto de foco da imagem. Altere o matiz da imagem para torná-la vermelha e isso dará à imagem uma conotação negativa. Você também pode alterá-la para amarelo ou verde para torná-la positiva. Círculos, setas e sublinhados também funcionam. E um extra. Faça o objeto brilhar. Outro truque de imersão é fazer com que o vídeo tenha uma boa aparência. Isso pode ser gradação de cores, adicionar uma vinheta ou algumas animações sutis de partículas. Sobre o tópico de fazer as coisas parecerem boas, vamos nos concentrar em fazer as coisas parecerem boas. Este próximo pilar literalmente transforma seu vídeo em um fluxo de morfina digital. Então, falamos sobre variedade visual, mas agora vamos falar sobre continuidade visual. Se você conseguir criar um feed contínuo de visuais, não haverá arestas, nem áreas para distração. Não haverá nenhum ponto em que o espectador perca a imersão. O objetivo deste pilar é fazer com que cada momento se misture perfeitamente ao próximo. A edição deve ser invisível, a experiência hipnotizante. Sempre que um gráfico aparece na tela, ele não pode aparecer ali magicamente. Isso não faz sentido. Ele precisa se mover de alguma forma para o quadro. Confira a descrição das minhas predefinições gratuitas. Agora, você não precisa animar as coisas. Você também pode deixar algo aparecer magicamente na tela, mas depois explicar como ele apareceu lá usando um efeito sonoro. Eu gosto de usar esse efeito sonoro de obturador.
mas um som de estouro ou algo assim também funciona. Agora, isso é super importante. Olha, eu acabei de fazer um corte, mas errei a regra mais crucial de fazer um corte. E no último quadro deste primeiro clipe, o espectador está olhando bem aqui nos meus olhos. Então, uma pequena fração de segundo depois, no primeiro quadro do segundo clipe, espera-se que o espectador olhe aqui. Isso é um pouco chocante e quebra um pouco a imersão que sua edição deveria proporcionar. Imagine se a cada corte o espectador tivesse que ficar mudando o foco de um lado da tela para o outro. Esta aqui é uma experiência de visualização bem pouco envolvente. Outra maneira de fazer cortes perfeitos é usar uma transição de tela cheia. Existem muitos pacotes gratuitos por aí, mas se você gosta do meu estilo sutil, então tenho algo para você na descrição. E não tenha medo de quebrar a continuidade visual de vez em quando, porque lembre-se, isso choca o espectador. Isso vai chamar a atenção dele. Olhe para esta linha do tempo. Temos falado sobre todas essas maneiras de tornar o vídeo visualmente viciante de assistir, mas temos deixado de fora a outra metade do vídeo. Há um outro sentido para o seu espectador vivenciar o vídeo. No quarto pilar, o design de som de áudio imersivo faz com que o espectador vivencie cada corte, transição, animação e parte da filmagem por meio de um segundo sentido. É literalmente o dobro da estimulação. E pode ser usado para influenciar o clima do espectador, o que é um superpoder de engajamento sobre o qual falaremos mais quando chegarmos à sua escolha musical. Mas, por enquanto, o primeiro passo do design de som é reunir vários sons para trabalhar. Já tenho isso para você. Comece com o pacote de design de som gratuito com sons livres de direitos autorais que fiz para você na descrição. Se precisar de mais, confira freesound.org ou baixe o Epidemic Sound. Em seguida, analise seu vídeo e basicamente adicione efeitos sonoros sempre que fizer sentido. Quando algo se move, você deve adicionar um som de assobio. E quando algo é destacado, um som de destaque. Agora vem a parte envolvente. Esses próximos 3 tipos de efeitos sonoros literalmente sequestram as emoções dos seus espectadores e os sugam para o vídeo. Primeiro, temos os risers. Eles criam tensão e expectativa porque comunicam ao público que algo realmente importante está prestes a acontecer. Mas use-os apenas quando algo importante realmente vai acontecer, ou eles perderão a reputação e não serão eficazes. Em seguida, temos os hits. Eles liberam a tensão e enfatizam os momentos, fazendo-se sentirem importantes. Você pode usá-los sozinhos ou colocar um riser antes deles. Depende da situação. E, novamente, não exagere. Por fim, os drones. Eles criam uma sensação de mistério e intriga. Eles são reservados mais para climas mais sombrios, criando muito suspense subjacente. Esses efeitos sonoros são tão bons porque eles meio que manipulam as emoções do espectador, o que é muito poderoso porque quanto mais envolvido emocionalmente o espectador estiver, mais engajado ele estará. E esses efeitos sonoros são apenas a ponta do iceberg para conseguir isso. Abaixo da superfície, há um enorme potencial para investimento emocional. Sua escolha musical. Por exemplo, eu gosto de encontrar músicas que criem uma sensação de expectativa, o que faz o espectador acreditar constantemente que estou prestes a dizer algo super importante. Então, durante um segmento em que estou dando um conselho inovador, uso uma música que dá uma sensação inovadora, o que cria muita excitação sobre o que estou dizendo. Isso é muito simples de fazer. Separe seu vídeo com base nas mudanças de assunto e, em seguida, decida o clima que o espectador deve ter para cada assunto. A propósito, você deve gastar bastante tempo procurando a música certa porque é muito importante que ela se encaixe. Você pode encontrar algumas boas músicas livres de direitos autorais na biblioteca de áudio do YouTube, e há ocasionalmente um artista joia como Let Me Know, que oferece músicas gratuitas. Mas, para ser honesto, assinar uma plataforma de música licenciada é a melhor escolha se você for levar o YouTube a sério. Não sou patrocinado, mas economizei umas 4 horas com eles da última vez e encontrei músicas muito melhores. Tem um link de afiliado para eles na descrição. Ok, isso vai parecer loucura, mas há ainda mais que você pode fazer com sua escolha musical para envolver o espectador. Tipo, o que você acha que acontece se você pausar a música abruptamente? A mudança repentina vai sacudir o espectador, chamando sua atenção. Além disso, a falta de música chama a atenção para outras partes do vídeo. Então, para momentos especiais, tente pausar a música para elevar aquele momento. Agora, e se você deixar a música diminuir lentamente? Quando o espectador perceber que a música está acabando, ele entenderá que o segmento que está assistindo está chegando ao fim. Essa percepção o faz antecipar algo novo por vir. Ok. Vamos avançar ainda mais. Além de fazer o clima da música combinar com o tom do segmento em que ela está, atualize sua música sincronizando os altos e baixos da música com o vídeo. Por exemplo, neste segmento, apresentei o problema aqui e comecei a ensinar a solução aqui. Eu alinho as coisas para que, neste exato momento, a música comece. Fazer isso marca uma mudança clara de tópico, do problema para a solução, e também torna o segmento da solução mais emocionante. E se você está se perguntando por que tenho 4 faixas de música tocando ao mesmo tempo, é porque baixei os elementos separados da música. Esse é outro recurso do Epidemic
Dynamic Sound, que é super útil. Tudo bem, espero que tenha ajudado. Agora, há muito mais sobre retenção, então clique aqui para assistir a um vídeo sobre isso. E se você estiver interessado nessa coisa de chamada, há um link abaixo.